E tratei para fase inicial, para controlar a dor, ganhar amplitude de movimento, né? E depois força muscular. Tá? Então assim que a gente vai trabalhar em ortopedia e traumato 1. Tá? Tá na sala errada? Falando pra eles. Qual matéria que é? É dança. Ah, tá. Então é ortopedia. Mas se quiser achar aula, fica à vontade. Então olha só. Dança é mais de boa. Então, gente, a gente vai falar sobre esses itens aliando teoria e prática. E nós teremos atividades práticas na clínica escola, aqui perto de vocês, com os pacientes. Né? Não vai dar para falar sobre todas as funções, mas as funções que mais são comuns lá na clínica. Por exemplo, síndrome do impacto é muito problemática. Provavelmente vai pegar um paciente que tem síndrome do impacto. A gente vai explicar o que é assim. Hernia de disco, osteoartrose de coluna, né? Artrose de joelho ou quadril. São disfunções muito comuns. Né? É lógico que eu tento falar um pouco de cada para vocês, mas nem todos os pacientes vão pegar a nível de estágio. Você tem que estudar para atender o paciente na hora que vocês se formarem. E muitos de vocês vão ter ortopedia e traumato, muitos. Queiram ou não, porque às vezes você atende o paciente neurológico, ele tem uma disfunção de ombro, você tem que tratar o ombro dele. Tem uma disfunção de quadril, você gosta da neuro. Ah, o paciente é cardiovascular ou respiratório, mas tem algum probleminha. E se você não conseguir atender, não gostar de atender, você vai ter que saber encaminhar bem para um colega seu que atende bem na área, né? São as grandes áreas da nossa fisioterapia, né, gente? Cardiovascular respiratória, neuro e ortopedia. Eu sei que muitos aqui vão para áreas específicas, que tem a ver com ortopedia como esportiva, né? Por exemplo, disfunção da articulação temporomandibular, reabilitação ocular, né, labiríntica de equilíbrio. Tem muita área estética ou dermatofuncional, ou tem muitas coisas que trabalharem hoje em dia, né? Então, mas os carros-chefes aí que a gente fala, né? As grandes áreas da física, você tem que dominar, porque vai cair o paciente na sua mão, você tem que pelo menos trocar ideia com o médico, com o paciente, você tem que saber trocar, mesmo que você não atenda, não é verdade? Então a ortopedia vai ajudar muito vocês. É legal porque quando eu começar a dar aula de ortopedia assim, normal, teoria ou prática, os alunos começam a dizer, tem um caso na minha família, eu tenho um problema X, tem alguém que eu conheço. Aí a gente começa a trocar ideia sobre isso. Vocês não vão tratar ninguém agora, mas podem fazer algum recurso paliativo, uma prevenção, alguma manipulação leve, com muito cuidado, para não gerar nenhum dano para aquele paciente, para vocês começarem a aprender. Né? Então, esse gosto pela ortopedia, geralmente o aluno já tem. Né? Eu dou aula para ele de neuro também, não aqui lá na PUC, e às vezes assim, tem que incentivar o aluno a gostar das 3 grandes áreas. Né? Eu, por exemplo, praticamente atuo muito pouco na parte cardiovascular e respiratória. Mas todo dia eu verifico a pressão do meu paciente, verifico a saturação dele, frequência cardíaca, tem que ver algum dado respiratório, que eu tenho que estar atento. Se ele estiver desenvolvendo uma pneumonia, eu tenho que estar atento. O paciente da neuro, principalmente, né? Mais acometido que da ortopedia, eu tenho que estar atento, né? Eu atendendo um garoto, eu atendendo na piscina. Hoje talvez eu vou ter que desmarcar a sessão, né? Porque a piscina dele é aberta dos lados, nesse frio aqui, ele teve pneumonia antes das férias, eu não posso arriscar com ele. Né? Se a piscina fosse fechadinha, né? A mãe chegaria e tal. Então esses cuidados a gente tem que ter. Né? Então vocês vão ter que ter esses cuidados com o paciente nas grandes áreas. Dominar as 3 grandes áreas, pelo menos. Né? Então vamos para cá, para a ortopedia. Eu não vou ficar delongando muito, não, perdendo muito tempo. A gente vai começar hoje pelo ombro já. E a partir do momento que a sala ficar mais cheia, todo mundo já estiver surgindo aí na aula, já assistindo as aulas normais, aí eu apresento o plano de ensino para vocês. Só adiantando que a metodologia de trabalho vai ser essa. Aula expositiva, a gente vai dialogar, a gente vai trocar ideia, também tem sala de aula invertida, vocês apresentam alguma coisa, discute caso clínico, lá na clínica escola, essa é a metodologia de trabalho. Lá na prática é mão a massa. Duplas, trios, praticando eu mostro, vocês filmam tudo que eu falo, para depois estudar, e não só para a prova, quando você estiver no estágio ou até atendendo, vai ajudar vocês um pouquinho, né? Contribuição de cada professor. De repente você vai estar formado vendo algum vídeo meu. Aí outro vídeo de outro professor lá do estágio. E lógico, fazer os cursos, ou fazer diversos cursos. Aí vocês vão tocar sozinho. Até hoje eu uso algumas coisas que alguns professores meus me ensinaram. Né? E outros menos, outras mais. Vocês têm que ter isso tudo arquivadinho. Pasta tal, guardadinho lá, salva na nuvem, salva no pendrive, sei lá, no HD externo, mas salvem tudo. Vocês vão precisar em dado momento. No estágio ou na vida profissional de vocês. De repente eu estou falando de capsulite adesiva. Você fez a prova, acertou ou não a questão na prova, mas vai surgir um paciente para você daqui 5 anos. Aí você vai lá e pesquisa rapidinho, está tudo mastigadinho. Depois você vai no livro, né, você vai nas outras informações. Isso que eu peço para os alunos. Esse cuidado de guardar tudo, né, o aluno que é mais organizado nesse sentido, ele rala menos, ele sofre menos. Porque aí vai chegar no estágio e eles vão apertar, que na manhã avaliação de ombro, tudo e tratamento. Você vai lá,
você vai ter tudo mastigado nos meus slides, mas é bom ler no livro, claro. Mas primeiro momento você lê no slide. E eu vou passar todos esses slides para vocês. Igual a gente já fazia na disciplina de hidroterapia, né? RTA, recurso de terapias aquáticas, a gente tem essa prática, ok? Avaliação. A gente vai ter a composição de 4 pontos de prova prática lá no laboratório, né? As aulas são segunda, né, para a turma B e quarta para a turma A, né? Os 2 dias para avaliação prática, né? E avaliação teórica, mais 4 pontos, que a gente faz aquela prova contextualizada, né, com caso clínico, e 2 pontos de atividades extra que a gente faz, geralmente sala de aula invertida, discussão de caso clínico de alguma patologia. A princípio, as atividades de extensão não vão valer nota, a princípio. Frequência, você tem que ter essa frequência, de repente se alguém faltar, tem que dar um jeito de repor de alguma forma, porque não pode deixar de ter essa carga horária, senão vocês não formam na extensão. Isso está sendo muito exigido isso aí da gente, né? Que vocês pratiquem essa extensão, e é muito importante, né? Vocês ir lá atender o paciente aqui do lado. Mas de repente, quando aconteceu algum imprevisto para alguém, a gente tenta dar uma forma de você compensar isso, né? Mas tem que cumprir essa carga horária, perfeito? E vai ter uma no primeiro bimestre e outra no segundo, para a gente distribuir as patologias. Membro superior, membro inferior, coluna, né? Para vocês verem um pouquinho de cada. A avaliação mesmo em loco, né? No local lá, e tratamento. A gente faz as 2 coisas. E é lógico, tem que preparar aqui para chegar lá bem. Correto? E agora, dentro do plano de ensino, os objetivos gerais, específicos, né? Os livros, aí vai estar tudo lá, eu vou apresentar para vocês e vai estar salvo no sistema para vocês também, tá? Estou organizando ainda tudo para passar a semana que vem, provavelmente, ou mais tardar na outra semana. Tem um mês para a gente colocar isso aí para vocês no sistema, tá? Nas primeiras aulas eu costumo não apresentar, eu costumo já começar com as patologias, começar a estudar as doenças, as patologias, para a gente acelerar já um pouquinho, né? Já adiantando para a turma A, eu vou dar a mesma aula que eu dei para a turma B. Eu vou falar sobre inspeção, olhar o paciente, pele, articulação e músculo, palpação, óssea, articular e muscular, partes moles e partes duras, né? E a parte de mobilidade, passiva, eu faço o paciente, ativa assistido, meu paciente me ajuda no movimento, e ativa livre, que ele faz sozinho. Só que aqui a gente vai trabalhar com glenomeral e escápulo torácica. E aí nas articulações externo-clavicular e acromioclavicular. Só que essas duas fazem só micromovimentos. Agora a glenomeral faz macromovimento, movimento grande. A gente vai falar muito isso, tá? Macromovimento, micromovimento, como que eu ganho mobilidade, amplitude de movimento, como que eu ganho força, a gente vai assimilar isso. Tem termos próprios da ortopedia, nas fraturas, por exemplo, que é a RAF, uma redução aberta com fixação interna, ou seja, colocar um parafuso ou uma placa com a cirurgia. São termos técnicos que o ortopedista usa e vocês vão começar a usar também, vocês. Se eu falar algum termo que vocês não conhecem, eu falar um pouco rápido, aí vocês me freiem aí que eu volto. Essa primeira parte eu falei mais rápido, para não ficar monótono para a turma B, que eu já falei tudo isso ontem, tá? Então vamos lá, vamos falar de ombro, certo? O complexo articular do ombro, gente, muitas funções, tá? Porque o ombro tem grande mobilidade, ao contrário do cotovelo, punho e mão. Tem menos mobilidade. Nós temos luxações no cotovelo e no punho? Temos. A articulação sai do lugar? Sai. Mas o ombro é mais comum. Nós temos luxação no quadril? Temos. Só que é menos comum porque são músculos muito fortes, ligamentos mais fortes do que do ombro. Temos luxação, o joelho sair do lugar? Temos. Tornozelo, acidente direto no esporte principalmente, ou em acidentes, né? Aí é traumato, né? Estou falando de traumatologia, trauma. O que é traumato? Uma ruptura de ligamento, LCA no joelho, muito comum, manguito rotador, de repente tendão no ombro. E a ortopedia convencional? São as artroses, né? São os desgastes, ok? As tendinites. Eu vou falar agora de ombro. O ombro tem tudo isso. Pode ter fratura no húmero ou na clavícula, pode ter luxação, sair do lugar, pode ter inflamação. Vou falar de ombro. O que é a primeira disfunção? A mais comum que eu tenho no ombro, que é a síndrome do impacto, ou impingement. Aí a pronunciation aí, vocês usam da forma que vocês quiserem, tá? Impingement é o quê? É uma compressão abaixo desse ossinho aqui, do acrômio, que nós vamos palpá-lo na aula prática com a turma A. A gente já palpou com a turma B lá. O acrômio está aqui, ele é retangular, você sente ele aqui. Abaixo do acrômio tem uma fendazinha. Tentem fazer entre vocês, ó. Palpe aqui do lado, ó. Tenta achar o acrômio. Mesmo vocês errem, pega a clavícula, não tem problema. Tenta achar ele aí. Ele é retangular. Para você não errar, vem na clavícula. Vem na clavícula,
vem dedilhando, aí na hora que você vê uma fendazinha bem pequenininha, é o espaço da articulação da clavícula com o acrômio. Aí depois vem o acrômio, certo? Aí eles vão rápido, eles só na diagonal para baixo aqui, ó, o processo coracoide. O acrômio está mais em cima. Se você prolongar no acrômio para trás, você vai achar a espinha da escápula. Então, essa anatomia palpatória é fundamental, que eu vou dedilhar no ombro dele para achar onde que é o problema dele. Primeira coisa, você está reclamando de um impacto. Bursite muito reclamada, bursite subacromial, tendinite do supra, eu vou ter que achar o acrômio, aí eu acho a fenda depois, correto? Então, isso que eu vou estudar. O impingement, o impacto abaixo do acrômio, certo? Então, muitas vezes eu faço assim com o paciente, ó. Ele estende o ombro, essa fenda abre, né? É aqui que eu palpo a bursa, ó. Palpem vocês agora, vai para baixo, essa fenda, esse buraquinho, esse vão, aí que está a bursa. Sentiu um buraquinho abaixo do acrômio? Quem não sentiu, lá na prática já sentiu. Direto aqui eu vou pedir para vocês palparem no outro. Vamos começar um pouquinho mais de teoria, mas a gente vai pegar no colega para começar a sentir, não só na prática, aqui também. E na teoria, muitas vezes eu preciso estudar em casa, eu não vou ficar detalhando todos os slides aqui, senão a gente perde muito com a prática. Você sabe que a carga horária mudou um pouco, né? Então eu tenho que privilegiar em vocês a prática. Lá, na clínica escola, no laboratório, e aqui eu dou a teoria, mas eu vou guiando vocês, eu vou falar de tudo que tem no slide não. Aí vocês vão ter que estudar um pouquinho em casa, para eu passar o slide para vocês. Certo? A gente tem tempo para fazer um pouquinho de prática nisso. Então o que é a síndrome do impacto? É o impacto no ombro. Então, se eu jogo basquete ou handball, essa é uma posição que eu posso dar impacto. Se eu nado, eu nado borboleta, né? Eu nado peito não, você faz só isso aqui. Eu nado borboleta, imagina, olha o movimento. Então algumas posições têm mais impacto. Abduzir o rodou interno, é o impacto. Muitos esportes, não é? Muitas atividades laborais, trabalho, AVP, atividade de vida profissional, AVP, atividade de vida profissional, pintor, marceneiro, imagina tanto que ele trabalha aqui, certo? Então tem algumas lesões, ainda mais na manicure, né, no enfermeiro, ou no fisioterapeuta, ou no pedreiro, ok? Aqui, ó, posição de dormir, nem de trabalho, dormir, é importante? É. Se a pessoa dorme em cima do ombro que está lesionado, pode aumentar. Então é uma brincadeira ali, né? Colocou várias cores de travesseiro ali, não é só uma brincadeira para vocês, mas um travesseiro confortável, né? Que deixa a pessoa dormir não só para cervical, para o pescoço, não só para lombar, o travesseiro entre as pernas, mas também para o ombro. Um travesseiro que dê conforto. Ele tem até uma mãozinha ali atrás, para você se sentir agradável. Então aí, na verdade, ó, é para posicionar esse ombro dessa pessoa, ok. Para ela, se ela tem uma síndrome de impacto no ombro dela direito, essa é a posição correta para dormir? Não. Não é. Pode até dar um conforto, porque você está ajudando, mas é melhor ficar por cima. É melhor ficar por cima, certo? O ombro abduzido. Credo. Não, aqui mais neutro. Vou botar aqui, ó. Tá vendo essa posição? Certo? Então mais tranquilo. Evitar a posição com o ombro aqui, ó, muito rodado interno, muito abduzido. Cada articulação tem uma posição de maior dificuldade, tendência à lesão, a gente vai falar sobre isso. O ombro tem as suas posições de impacto, posição para instabilidade. Se eu for começar a avaliar vocês aqui nas aulas, eu vou perceber, já vi ontem um pouquinho, né? Alguém tem algum desgastezinho no tendão, alguém tem alguma tendência à instabilidade, ou sair do lugar. Nunca saiu, mas se der bobeira, algum movimento forte, pode sair. Ou um acidente de moto, principalmente, você vai cair e apoiar a mão para não bater o rosto. Ou um acidente no basquete, no vôlei, no futebol, na dança, né? Ok? Bom, então eu estou falando de ombro, síndrome impacto no ombro. Essa posição é uma posição que força muito o ombro? O que vocês acham? Demais. Principalmente que está lançando peso ali, ó. São as modalidades do atletismo, né? Peso, dardo, né? Martelo, isso muito no esporte. E é uma posição que arremessa, que não está numa posição ideal ali, né? É um pouco mais técnica, a posição do arremesso, por exemplo, no handball, né? Cortada no vôlei, e aí vai, né? Lançamento do futebol americano, que você até comentou ontem comigo, né? Por exemplo ali, ó, das duas atividades, qual que é a mais perigosa para um ter lesão ali? O bloqueio do lado esquerdo ou a cortada do lado direito? Bloquear no quesito dedo dele fora. As duas são, mas qual que seria que você acha que poderia dar mais lesão? Pro ombro é instabilidade, por exemplo? o do ombro é o ataque. O ataque, porque ele vai ter que ter máxima potência ali para soltar o braço. Agora leva o braço lá atrás, se tiver instabilidade e bater. Agora, o bloqueio também, mas o bloqueio é mais estático aqui. Você
O bloqueio, o problema é os dedos, né? O dedo é que vai... Estou falando da articulação do ombro, né? Nos dedos, correto. Entende? Mas pode lesionar qualquer coisa, pode lesionar o joelho na queda, o tornozelo na queda. Então no esporte, a gente compara muito o esporte com o laboral, o trabalho, né? Então pode ter problema. Mas quem trabalha muito com o braço levantado ali, qualquer profissão que trabalha com o braço levantado, professor hoje nem tanto, porque a gente não escreve tanto no quadro igual antigamente. A gente dá aula com projeção. Mas antigamente era muito comum o professor ter sido impacto no ombro, porque escrevia demais no quadro. Né? Agora, como eu citei, um marceneiro, um pintor, um cara que trabalha braçal, carregar caixas, é um propenso a ter lesão, que vocês vão tratar. Esse tipo de paciente. Trabalhar no SEASA, pegando muito peso, e aí vai. Né? Nós temos diversos pacientes com esse perfil. Olha o nado também, ó. Por que a natação? Porque faz esse movimento de abdução e rodar interno. Porque no nado crawl, por exemplo, você roda interno aqui, faz a pegada, aí você faz o S e tira o braço da água. Aí a mão vai rente à água, não é isso? Esse movimento aqui, ó, é o do impacto, ó. Você vai ver direto. Jogador de handebol, nadador e vários outros esportes, eles estão lá treinando, antes e depois do treino, eles estão lá com um garrotezinho, ó, fazendo manguito. Antigamente a gente não via, hoje todo mundo tá lá, ó. Ele sabe direitinho, tem que palpar aqui. Você vê o pedreiro fazendo isso, o marceneiro fazendo isso, não é habitual. Deveriam. Eles são muito fortes. Eles são às vezes mais fortes que o cara que joga basquete. Muito forte. Um cara que trabalha na fazenda lá pode ter certeza que ele tem muito mais força às vezes que o marombeiro lá da academia, né? O marombeiro que a gente fala no bom sentido, que pega muito peso. Tá? Certo? Então isso é importante pra gente, ó. Que movimento que é? Né? Então pra gente ver que pode gerar um impacto. Você está falando, o que é esse impacto? Ah, o Dado falou de bursa, tendão, daqui a pouco a gente vai falar quais são essas três estruturas do impacto no ombro. Quais são essas três principais estruturas que têm impacto, né? Primeiro eu estou mostrando o que pode gerar. Aqui o Gustavo Kirten fazendo um movimento do tênis, né? Esse movimento não é tão maléfico assim, porque ele não está em abdução, só está em rotação interna com a raquete. Mas pode provocar também. Ele está dando um saque ali. É um movimento potente, né? O saque. A bola vai dizer quantos quilômetros por hora, então o cara tem muita força. Nadal, né? Fred, e aí vai, né? Então eles têm muita força. Aqui o Gustavo Kirten, né, no auge dele. E aqui vocês estão vendo, ó, agora sim a biomecânica. Aqueles caras que estão mexendo com o braço ali, ó, ou vocês com o braço elevado, tá desse jeito aqui, ó. Vamos tentar entender essa estrutura, né? Porque a gente vê só bonitinho aqui o braço nessa posição, não é? Aqui está uma posição já de estresse. Então vamos tentar entender. Eu pedi para vocês colocarem agora há pouco aqui, ó, o acrônimo, não é aqui? Abaixo dele tem quem? Bursa, passa o tendão do supraespinhoso. Ah, mas o tendão, parece que ele tá lá, o músculo está lá atrás, ele passa aqui. Inclusive ele insere no tubérculo, que é aqui lateral. É um ossinho, um morrinho que está aqui lateral, chamado tubérculo maior. Não só o supra, o infraespinhal e o redondo menor, os três. Isso chama manguito rotador. Ah, mas está faltando um, o subescapular, que não é um rotador externo, é um rotador medial, junto com o peitoral. Você sente o peitoral aqui, ó, duro. Aí ele está abaixo do peitoral, então ele insere aqui, ó, na frente. E ele é um músculo importantíssimo, que ele estabiliza essa cabeça humeral. Empurra para trás, não deixa sair do lugar. Então na estabilização, o subescapular é importantíssimo. Se ela tem uma estabilidade de ombro, de repente eu tenho que fortalecer muito mais o rotador medial que a lateral. É uma receita de bolo? Não, eu vou ter que avaliar qual está fraco nela. Aí eu tenho que dar dica para vocês, né? Que vão atender o paciente. Vai nessa. Se você acha que tem uma instabilidade de ombro, vai no manguito. Geralmente o manguito está fraco. É igual o cara vai ver seu carro, sua bicicleta, sua moto, ele já sabe mais ou menos onde que é o problema, não é? Ó, seu carro está rateando ali, ó, os bicos injetores de combustível, ele já sabe, não sabe? Ele já sabe mais ou menos o que é o problema. Então ele já vai no foco. Somos nós a fisioterapia. São os médicos, já vai no foco. Você perde muito tempo. Tá? Então vamos lá. Essa posição aqui, ó, de 90 graus aqui, ó, é a posição crítica para o ombro. Não só de instabilidade, mas de impacto. O que aumenta essa compressão aqui, ó. Aqui está mais, ó, de 90 graus, não está? O húmero, que vocês estão vendo aqui, cavidade glenoide, essa é a articulação que a gente vai poupar muito, chamada articulação gleno-humeral, que faz, ó, flexo, extensão, flexo até 180 graus, extensão menor, faz abdução também até 180, adução cruzando aqui, ou cruzando lá atrás, né? A rotação medial e lateral, medial para dentro, lateral para fora, que a gente pode chamar de rotação interna e externa, não problema nenhum, mas mais usado rotação medial e lateral. Tem várias posições.
né? Eu posso até fazer componente em 3D, em 3 dimensões. Componente maior. Então essa articulação aqui é a glenohumeral. E que ajuda muito a glenohumeral, que eu vou falar muito hoje. A escápula torácica, que está lá atrás, que faz esses movimentos, ó, menores. Certo? E não menos importantes, os movimentos também micro, pouquinho, deslizamento. Às vezes um movimento bem leve, que é externo clavicular, tem que estar solta também, e não pode estar instável, tem que estar nem muito móvel, nem muito travado, é o meio termo. E a acromioclavicular. Qual que é o problema de nós, fisioterapeutas, na avaliação? Descobrir o que tem. É hipomobilidade? É hiper? Ou é normal? Porque às vezes a pessoa tem uma hipermobilidade na glenohumeral, mas tem uma hipo na escápula torácica. A gente fala de ombro como um todo, não é? Mas eu tenho que avaliar as 4 articulações. De novo, externo clavicular, acromioclavicular, glenohumeral, que estão vendo ali na ilustração, e a escápula torácica. Às vezes a escápula dele está presa, faz a glenohumeral trabalhar demais, desajuste. Contrário. Então, eu tenho um desajuste. Vamos para outras articulações? A coluna dela está doendo, lombar. Talvez o quadril dela está hipomóvel, está travado. Eu tenho que liberar o quadril dela para a coluna lombar melhorar. Porque se o quadril não mexe, a coluna vai querer fazer o trabalho dobrado? Vai. Se o quadril não mexe, a coluna vai ter que fazer, trabalha mais. Vai. Porque compensação. 2 sem mexer vai complicar mais a vida, não vai? Então, vem as hipermobilidades. Por exemplo, uma hernia de disco. Hernia de disco. Por isso que o osteopata vai lá, manipula às vezes o joelho, o quadril, melhora a dor na coluna. Manipula a torácica, manipula a cervical, não manipulou a lombar ainda porque está doendo demais. Mais à frente vai manipular a lombar, que é o foco do problema. Isso espiroca o paciente. Ele chega lá para ser atendido, mas o cara mexeu na minha coluna torácica, cervical, no meu quadril, onde que estava doendo ele nem pegou. Por que ele fez isso? Ele colocou um recurso analgésico na lombar, fez acupuntura e tal, porque não está na hora de mexer na lombar, só vai piorar o problema. Estou falando do osteopata, mas isso vale para quem trabalha com Mulligan, que é uma técnica, Maitland, Kauterborn, tem outras técnicas que vocês conhecem mais, quiropraxia, né? Então, são técnicas de terapia manual. Mas é só isso que eu uso a fisioterapia? Eu uso a acupuntura, o agulhamento seco, dry needling, uso técnicas de bandagem, uso técnicas de fortalecimento, uso pilates, não é isso? Porque cada um com a sua finalidade. E é isso que a gente vai falar para várias articulações aqui, certo? E sempre que eu vou estar falando de ombro, eu vou voltar em outras articulações com vocês, para vocês compararem. Principalmente eu vou comparar muito ombro, a glenohumeral principalmente, com coxo femoral, quadril, são parecidas. São esferoides, né? Tem algumas coisas parecidas, então eu vou sempre comparar para vocês. O cotovelo com o joelho. São articulações intermediárias do membro. A gente vai sempre comparar para desenvolver em vocês o quê? Um raciocínio crítico. Eu ficar falando aqui, reproduzindo para você, tem que entender o que você está se passando. Tá? Até aqui, tranquilo, gente? Sem eu falar muito ainda, o que vocês acham? Meu paciente chegou para mim, chegou para vocês. Eu vou fazer fisioterapia nele, vou avaliar, vou tratar. Mas o que você orientaria ele não fazer a princípio para não piorar a dor no ombro dele? Ele tem um impacto. Bursa inflamada, sozinha, tendão do supra sozinho, ou os dois associados, ou até um terceiro, que é muito comum também, que é o tendão do bíceps, que é a tríade clássica, que é assim do impacto. O que você pediria para ele não fazer? Dentro da primeira parte da minha aula aqui, já tem algumas coisas que vão orientar. Pelas figuras que eu mostrei, pelo que eu falei. Não levantar o braço. Aí ele fala assim, doutora, como é que eu vou estender minha roupa lá, moro sozinho? Você está certinha, mas ele vai falar isso para você. Como é que eu vou pentear meu cabelo? Mas está certa, não levantar o braço. Principalmente próximo de 90 graus. Se levantar menos, não vai sentir dor. Mas como é que eu... Hã? Baixa a cabeça? Pode ser. Penteia contra o braço? Tenta usar menos. Dá para você usar uma tipóia? Isso aqui a gente vai começar a desenvolver esse raciocínio. Né? E você falar isso para o atleta, sabe o que ele vai fazer? Ele vai continuar jogando? Não, vai caçar um fisioterapeuta. O pedreiro e o marceneiro, que eu tô falando demais deles hoje, né? Porque ele trabalha braçal. Ele vai poder parar de trabalhar? Sabe que ele pode parar? Às vezes você está reabilitando, ele está trabalhando ainda. Então esse processo vai demorar mais um pouco. Né? Então não é tão fácil assim. Se eu falar para ele, ó, para tudo, aí ele vai parar certinho. Aí é o ambiente ideal. Mas nem todo mundo vai fazer isso. Certo? Aquela dorzinha incômoda que alguns aqui têm, você vai tratar
mas não vai parar de fazer suas atividades. Você vai continuar jogando, mas você quer que melhore o seu ombro, não quer? Então esse processo demora mais um pouquinho por isso. Tá? E quanto mais obediente, quanto mais participativo, quanto mais ajudante é o paciente, melhor é a recuperação dele. Por isso que o atleta recupera mais rápido. Primeiro que ele tem mais força, tem mais motricidade, mais tudo. Só que ele é mais obediente nesse ponto. Porque ele quer voltar a jogar. Ele quer voltar a competir. Principalmente o de alto rendimento. Se eu falar com vocês aqui, quem gosta de jogar vôlei 3 vezes na semana, basquete, futebol, vocês são atletas recreacionais, é outro papo. E se fisioterapia esportiva, vocês vão ver com o professor. Né? Mas o atleta de alto rendimento é outro papo. Aí é tudo potencializado. Tá? Bom, então, ó, vamos falar um pouco mais sobre esse ombro aqui. Olha lá a posição do arremesso. É aquela posição que você descreveu para mim ontem, não é? Ah, o ombro muito, ó. Rotação externa. Rotação externa severa, extensão e abdução. O cotovelo também entra no papel para não forçar muito o ombro. Então eu tenho que ter uma técnica boa. E no esporte de alto rendimento, aí é uma coisa complicada. O famoso peladeiro que a gente fala, né? Peladeiro em qualquer área, né? No futebol, no beach tênis, é aquele que joga recreacionalmente. Para brincar, para divertir, mas também quer desenvolvimento físico. Agora, o alto rendimento, a alta performance, ele tem que desenvolver, não é? E é difícil você mudar a técnica dele. Eu já vi vários terapeutas falando. Você muda a técnica do cara que vai arremessar no basquete lá. Aí a cesta não vai ter mais cesta, ele vai errar. Então, às vezes tem uma técnica ruim, mas a bola cai. Você não pode alterar muito. Se esse cara arremessa bem nessa posição aqui, ó, você tem que tentar modificar para ele não sentir dor, mas não alterar muito a técnica dele, senão ele pode começar a não ter performance. Ele é acostumado a arremessar desse jeito. E às vezes há muito tempo. Né? Então você tem que mudar um pouquinho o jeito aqui, dá para você fazer um pouquinho mais de movimento de tronco. Isso acontece muito na luta. Para dar um soco, por exemplo, para dar um golpe, eles usam muito o tronco para ter máxima potência. No tênis, tem que usar o tronco. Senão você começa a ter o quê? Epicondilite lateral e a medial, que é aquele de golfista, mas mais a lateral. A gente vai estudar isso no cotovelo. O senhor já viu o pessoal do beisebol? Tanto que é esquisito. Parece que o braço dele faz uma curva, um S pra A forma que eles arremessam, né? E a técnica, né? A técnica do futebol americano hoje em dia está muito baseada, tanto que a gente usa muito o tronco para arremessar. Muito baseado na do beisebol, que eles usam o corpo todo para alavancar, para não usar tanto o braço. Mas mesmo assim o braço ainda faz uma espécie de chicote, para sair um tiro na bola. Nós aqui do Brasil, a gente não trabalha tanto com pessoas lesionadas no futebol americano, né? no beisebol, no rugby, muito pouco. A gente trata mais de funções de futebol, basquete, vôlei, natação e tal. Mas com certeza, o fisioterapeuta norte-americano, ou que trabalha no Japão, onde pratica-se no Canadá, onde pratica-se muito esses esportes, eles estudam bastante essa técnica. A forma de tentar minimizar isso. E com certeza, eu já posso te afirmar, mesmo a gente não trabalhando muito com isso, tem que usar mais o tronco, tem que usar mais outras articulações para não sobrecarregar aquela articulação fina. E não perder a técnica perfeita. Esse é o grande lance. E não perder o jogador também, né? Isso é louco. Só que agora assim, ó, vocês vão ver muito mais atletas recreacionais que de alta performance. Vocês todos aqui, ó. Alguns vão direcionar mais para alta performance, vão ter já um esquema para isso. Tem alguns nós estão formando aí que trabalham em alta performance, como fisioterapeuta, formando agora ou formaram antes. Mas a maioria, nas clínicas de vocês, vão ter mais atletas recreacionais. Como se fosse alguém aqui que praticasse e foi lá para você. É a maioria. Tá? Bom, dei exemplo aí de alguns, ó, como você falou, o beisebol também, né? Que muitas vezes a técnica força muito também a articulação do ombro, cotovelo, pulmão e até a coluna e outras partes do corpo, tal como os esportes que a gente pratica mais no Brasil. Né? Lógico que a gente foca mais que a gente atende aqui, né? Mas, por exemplo, a gente atende muito mais jogador de handebol do que de beisebol e futebol americano. Handebol também, ó. Um arremesso forte. Olha a posição do braço. Essa posição é de máxima instabilidade do ombro. Para esse cara aqui, que já tem estabilidade de ombro, jogar handebol, ele tem que fortalecer muito o manguito rotador. Porque o manguito faz uma força o quê? De coaptação. Ele joga a cabeça do húmero para dentro e para baixo. Ó. O deltoide é o contrário. Uma força de decoaptação, de desencaixe, decoaptar, desencaixar, para fora e para cima. Aí, o que você quer na estética e também fortalecer para jogar handebol, para jogar futebol americano? Fortalecer deltoide, não é? Não está errado, não. Só que a proporção que você fortalece o deltoide tem que ser um pouquinho menor que você fortalece o manguito rotador. Aí eu vou para o atleta recreacional, porque o de alta performance você sabe isso. Ele fortalece muito o manguito. Aí pergunta na musculação, a maioria deles mudaram muita cabeça, mas a maioria ainda não fortalece adequadamente o manguito porque não dá estética.
O fisiculturista nem se fala. Ele quer volume muscular. O deltóide é o formato bonito para o ombro. E não o manguito. Ou você vê alguém na frente do espelho, nossa, meu supra-espinhoso está bem. Meu infra-espinhoso, não. Porque está escondidinho. Agora o deltóide não faz pose lá, não faz? O grande dorsal, o trapézio, são músculos estéticos. Vou afirmar para você, ó. Pegar todas as meninas aqui, ó. Vou afirmar para vocês. Aposto que vocês quiserem, tá? Que, se eu fizer uma avaliação com vocês, trapézio superior de vocês já está forte. Mas o inferior vai estar fraco. E possivelmente fibras médias também. É o que a gente mais precisa. Pegar aqui só os homens de cá. Nada. Estou comparando homem com mulher não, tá? Estou falando só diversificando aqui. Pegar os homens todos, ou as meninas todas da turma. Eu vou avaliar vocês. Seu deltóide está mais forte, fibra anterior, fibra média, fibra posterior, do que o manguito rotador. Salvo raríssimas exceções. Quem já faz um trabalho de reforço. Certo? Isso é ensinar o paciente ele repetir, ele reproduzir isso. Ele tem que fazer várias vezes. Aí você faz no ambiente de academia, você pode ter na academia. No ambiente do seu estúdio, né, com seus aparelhos, na piscina, e aí vai. No Pilates, né? Bom, então eu estou querendo falar de disfunção de ombro. Ele é um ombro com disfunção, ele está entrando em parafuso. Está alguma coisa estragada. Igual o que a gente fala de bicicleta, moto, carro. O ortopedista gosta muito de comparar, né? O corpo, nós com um carro, e é muito parecido com as coisas mesmo. Desgaste e tal, né? Então na fisioterapia também é bom de mostrar. Essa disfunção do ombro dele. É por quê? Aí é o mais difícil, né? Quando você chega lá com o seu carro, com sua moto, sua bicicleta, qual que é o problema dela? Alguns problemas são fáceis, e os mais difíceis? Eu estou dando caminhos para vocês, né? O ombro dela chegou para mim, só que não é só o ombro, é todo o corpo dela. Mas no ombro, o que geralmente está mais fraco? Você tem que saber, é o manguito. Qual é a posição mais instável? É essa, eu vou ter que tentar não replicar ela. Então se eu quero fortalecer o ombro dela, eu vou fortalecer primeiro aqui. Depois aqui. Por último aqui. E eu vou ter que ensinar ela a palpar a cabeça do ombro para ela sentir o movimento. Aí eu vou ter que ensinar ela que ela tem que ter também trapézios fibras inferiores fortes, trapézios fibras médias, que é difícil fortalecer, e manter uma força ali, ou se estiver fraco também, fortalecer trapézios fibras superiores. Eu estou articulando glenomeral, que é manguito, com escápulo torácico, que são os trapézios. Não é só trapézio que é a hernia escapular, tem o serrate anterior. Essa é a nossa primeira parte que a gente vai estudar aqui com vocês. Teoria e prática. Inspecionar, palpar, entender a articulação. Porque quando vocês começarem a entender o ombro, aí como explicar cotovelo, mão, fica fácil. Tá? Então é uma sequência gradual. Perfeito? Então, qual que é a disfunção? É a parte mais difícil. Exemplo, ela tem o quê? Hipermobilidade no ombro ou hipomobilidade? Hipo. O que é hipo? Mexe pouco. O que é hiper? Mexe demais. E que adianta, se ela mexe mais o ombro, tem um movimento exagerado, vou ficar alongando para quê? Mas às vezes tem algum músculo específico que eu tenho que alongar. Essa é a parte mais difícil. Mas o restante eu vou ter que fazer o quê? Estabilização, fortalecimento. Então é aliar a osteopatia com pilates, aliar a cinesioterapia para mobilidade, a cinesioterapia para fortalecimento e estabilidade, ou a mecanoterapia. É esse o desenvolvimento que vocês vão ter que ter, não só no ombro, é claro, né? Mas em qualquer articulação. Perfeito? É a parte mais difícil. Por isso que a gente fala para os alunos, gente, avaliar é a parte mais difícil. Porque tratar, você já sabe mais ou menos o que é, tem várias ferramentas que você pode usar. Lógico, tem que saber usar a ferramenta correta. Mas avaliar é mais difícil, porque você tem que ver o que tem. Né? Avaliar geralmente é mais difícil. Uma avaliação precisa é fundamental. Bom, eu não vou conseguir ensinar nenhuma receita de bolo para você. 7 anos de bolo, você ainda erra o bolo, né? Você erra o pão de queijo, você ainda erra. Imagina aqui, então, eu vou ensinar um caminho que pode dar certo. Aí você vai ter que seguir ele e por eliminação. Isso é o raciocínio crítico. Alguns vão chegar mais rápido, no paciente mais devagar, mas você vai chegar. Se for na linha certa, na teoria correta, você vai tratar certo. Você vai tratar. Só que os pacientes vão demorar 3 semanas, vão demorar 2 meses, que são 8 semanas. Já avisa o paciente. Eu estava tendo um paciente com disfunção de ombro, ele chegou, não igual esse aqui. Ele chegou com um incômodo leve. Aí eu falei para ele, ó, é mais fácil eu te reabilitar. Fui sincero com ele. É mais fácil que aquele que chega com a dor aguda, eu tenho que tirar a dor aguda ainda, ou a dor subaguda e crônica, ele chegou com a dor leve. Com 1 mês e meio eu consegui trabalhar com ele. 1 mês no estúdio, né, fazendo exercício e tal, e 3 sessões só na academia. Eu fui na academia com ele. Aí eu fui lá instruir, que às vezes que ele fala, vamos evitar puxada, vamos fazer isso, remada. Aí com 3 sessões na academia, que eu fui com ele na academia que ele malha, né?
Aí eu peguei e ensinei ele a fazer alguns exercícios. Alguns já fazia certo, outros ele tinha que corrigir. É isso. Então é um paciente mais fácil de reabilitar. Eu achei que aquele que acabou do ombro sair do lugar, luxou, aí já vai demorar mais. Eu digo, ó, calma, que eu vou chegar lá, mas você vai ter que ter tempo para a gente chegar até o final da reabilitação. Às vezes 2 meses, às vezes 6 meses. Será que ele tem condição financeira para pagar isso? Será que o convênio cobre? Aí vem a série de problemas. Você, tendo um paciente que não tem, às vezes, condição financeira para isso, tem vários locais que atendem pelo SUS. Inclusive as clínicas e escolas, né, que a gente encaminha o paciente, ó, mas ele não consegue, vocês, independente da situação financeira ou não, vocês já têm acesso fácil aqui, não é? É mais fácil para vocês são alunos. Mas a pessoa que não tem condição, não tem convênio, hoje em dia a maioria das pessoas não tem condição de pagar convênio, que é muito caro, a maioria das pessoas. É um público restrito que paga convênio ou tem condição de pagar particular. Então, o atendimento carro-chefe vai ser o de vocês, as clínicas e escolas aí. Com a maioria dos pacientes, entendeu? Então é muito importante. Essa disfunção de ombro, por que ele está com o braço desse jeito? Ele está com a lesão aguda ou subaguda, tá, gente? Ou é aguda ou subaguda, crônica não é. Não é nenhum paciente com lesão crônica, o ombro está doendo assim, razoável, que vai ficar com o braço desse jeito aí, ó. Não vai. O braço está aqui, igual de vocês, ó. Eu não sei se ela está sentindo dor no ombro, eu não sei se ela está sentindo. Eu não sei se ela está. Pode estar sentindo, tem um problema crônico. Mas o crônico se aguenta. Agora, agudo, subagudo, você está aqui, ó. Por que essa posição? E não é essa. Por que não está assim, andando assim, saindo do campo assim, ó? É uma estabilidade para ele, né? Não só de estabilidade, você está correto? Você está correto? De proteção. Analgésica, que alivia a dor. A posição de adução e adução interna é a posição que você coloca tipóia. Ou improvisado, uma tipóia que você compra baratinha às vezes assim. Improvisado, ou uma tipóia mais cara, que você coloca aqui, ó. Para ele sair do campo porque está doendo, porque ele teve alguma lesão no ombro. Porque essa posição aqui, ó, irrita o ombro dele. É uma posição irritante. Cada articulação tem uma posição de conforto. Vamos sempre comparar, né? O quadril, por exemplo, é diferente, ó. É um pouquinho aberta a perna, abduzida, ligeiramente rodada externa, você vê que o pé do paciente está para fora, e levemente fletida. Então ele deita na cama, coloca um travesseirinho embaixo do joelho, ele deixa a perna dele levemente fletida no quadril, a perna levemente aberta, abduzida e rodada externa. Essa é a posição de conforto do quadril, que é diferente da posição do ombro. Você tem que saber essa posição de conforto, tem? Para deixar o paciente ensinar para ele deitar em casa nessa posição, para não ficar irritando, para ele aplicar o gelo, para ele descansar. Então isso é importante, saber a posição de descanso para o ombro e para o quadril, por exemplo. Já de estabilidade e instabilidade são outras posições que a gente vai falar mais tarde. Tudo bem. Olha só. Então eu vou falar desse complexo articular aqui. Clavícula, acrômio, articulação acromioclavicular. Pode ter luxação aqui? Pode ser de lugar? Pode ter fratura nesses ossos? Pode. Raro, mas acontece. Aqui não dá para ver direito, né? Está cortado, mas aqui vem o prolongamento da clavícula externa, articulação externa e clavicular. Das 4, é que tem menos lesão, tá? A externa clavicular, pela estabilidade. Essa aqui tem também. A escápula torácica também tem. E a abdominal. Externa clavicular, pouco. Aqui a articulação glenomeral, já viram? Tanto de ligamento. Protegendo. Cápsula. E ainda não mostrei muito a escápula torácica, né? A acromioclavicular e glenomeral eu mostrei demais para vocês. A escápula torácica está posterior, deixa eu mostrar depois. Observe que aqui está passando o tendão, olha o tendão do bíceps, passa bem no sulco, né? Esse sulco é uma fenda, é um canal. Para você achar ele anatomicamente, vai palpar lá na prática, tem o maior que está lateral e tem o menor que está na frente. O maior que está lateral e o menor que está na frente. No meio deles é o sulco, onde passa o tendão do bíceps. Aqui é o impacto no ombro. Bursa, tendão do supra e tendão do bíceps. Bursa, subacromial, tendão do supraespinhoso, tendão do bíceps e braquial. É assim do impacto. Ah, só um detalhe. Aqui ó, foram seccionados alguns músculos, consegui enxergar, tá vendo? Porque são internos. Ó. Não secciona às vezes o peitoral menor, né? Corta-se. Só para visualizar ali dentro. Vamos entender um pouquinho. Ó, não dá para ensinar para vocês ortopedia, traumático, sem revisar anatomia, cinesiologia. Então, gasta mais tempo na teoria, mas não tem como. Né? Olha lá, ó. Impacto envolve compressão mecânica. O que é compressão mecânica? Um acrômio muito curvo, né? Algum ligamento espessado, algum processo inflamatório que tem edema, vai ter uma compressão mecânica mesmo. Vai comprimir, vai irritar. A irritação é o quê? A inflamação, né?
Não confunda inflamação com infecção, tá? A inflamação, lógico, vai ser tratada com anti-inflamatório, de preferência anti-inflamatório natural, como gelo e outras coisas mais, que não seja remédio. O pior dele vai ser o injetável, lógico, vai tirar dor com as mãos, mas vai agredir a articulação. Então, infiltrações consecutivas, o paciente chega com você com infiltrações consecutivas, já imagina-se que pode ter já desgaste importante de tendão ali e tal, risco de ruptura, né? Muito comum no esporte. Você toma remédio mais anti-inflamatório, pode ter certeza que ele pode estar desenvolvendo algum problema gastrointestinal, cardíaco, então em excesso é bom evitar. Renal. Então, usa-se muito o quê? Os recursos da fisioterapia. Usam-se crioterapia, gelo, acupuntura, agulhamento seco, eletroterapia como TENS, como interferencial, que não tem efeito rebote contrário. Só coisa boa. Não vai causar nada. Se o paciente conseguir não tomar o remédio, fazer fisioterapia analgésica toda, mas está doendo demais, não vai remédio. Mas ele não pode isso repetir muito. Qualquer coisa, ele está lá no remédio. Guardem o remédio, gente, para o seu paciente ou para vocês, quando precisar mesmo. Certo? Precisar mesmo. O impacto envolve então o tendão do supraespinhoso, que é do manguito. Vamos recuperar aqui o que é manguito. Supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor, subescapular. Desses quatro, o mais acometido é o supraespinhoso. O espinhoso. Espinhal é espinhoso, que faz a abdução, faz rotação externa. Na verdade, gente, todos os músculos do manguito participam de todo o movimento. Flexão, abdução, extensão, rotação. Só que tem músculos que participam mais de alguns movimentos. Então, o que é o motor primário aqui na abdução? Supra e deltoide médias. Na rotação externa, todos os manguitos, com ênfase ao supra. Então, é um mecanismo de lesão. Todos eles posicionados onde? Abaixo do arco acromial, ou seja, do osso acrômio ali, ó. São posicionados abaixo, se fala subacromial, sub de abaixo. Correto? Vocês podem copiar, pode tirar fotos, mas eu vou passar os slides para vocês depois. Às vezes copiando eu aprendo mais, mas o fundamental, às vezes não é se copiar o que está ali escrito ali. É o copiar o que eu estou falando além. Eu estou falando além. Muito mais importante do que está ali. O que está ali, você vai ter no slide, tá? De repente alguma informação que eu dei aqui, ó, que eu repeti muitas vezes para vocês, por exemplo, estou ensinando você a tentar estudar da forma mais prática. Eu falei algumas vezes só, eu vou falar mais vezes. O manguito faz uma força para dentro e para baixo, uma força coaptadora. O deltoide faz uma força contrária, decoaptadora, para fora e para cima. Essa é a informação mais importante que eu dei até agora do que propriamente o que está escrito ali. Entendeu? E tem algumas coisas que vocês não vão esquecer. Não precisa nem anotar às vezes. Quem que é a tríade clássica? Tendão do supra, busto supracromial e tendão do bíceps. Isso não vão esquecer. Vou repetir tanto na cabeça de vocês, vão até enjoar de escutar. Né? Vou enjoar de escutar. Aí, gente, vocês falando de prova, mas o mais importante não é prova, não. É quando vocês forem entender lá no estágio, tá? Mas na prova, você perguntar, os músculos manguitos fazem tal e tal. Já espera-se que você não erre uma questão como essa. Aí eu já espero, às vezes, errar numa questão mais analítica, que eu vou dar um caso clínico e explicar alguma coisa mais complexa. Aí eu posso pensar que vocês podem errar. Mas essa teoria básica, o que faz o quê? Eu já espero que vocês não errem. Tá? Não errem. Vamos entender um pouquinho dessa anatomia, então? Vamos lá. Vamos voltar tudinho. Aula prática. Esse aqui, ó. O que é ideal na aula prática? Né? Nem sempre é pra gente fazer isso. Você projetar no seu celular, né, no data show lá, no PowerPoint e fazer ao mesmo tempo, né? Eu vou palpar agora. Aula prática que a gente fez com a turma B, fazer com a turma A amanhã. Palpar osso, né? Primeiro a gente inspecionou pele, inspecionou, olhou, articulação, inspecionou ou olhou, que é a mesma coisa, músculo. Aí a próxima etapa é palpação. Por que a gente começa com palpação óssea? Por quê? É bastante para localizar tendão, imaginar onde está ligamento. É uma referência. Isso, mais fácil para localizar. Mas eu posso começar a palpar já com parte mole? Posso. De repente, na minha prática clínica, não vou perder tempo com osso, eu posso começar direto. Palpar a parte mole. Como que a gente ensina? É didático. É mais fácil achar os tubérculos e depois achar o tendão do bíceps. Então é assim que a gente começa o osso. Mas se não quiser palpar o osso primeiro, você que sabe. É didaticamente mais fácil. Então aqui, ó. Essa é uma vista posterior, que a gente falou pouco até agora, não é? Por que eu sei que essa vista é posterior? Por causa da espinha da escápula. Pronto, espinha da escápula. Eu estaria vendo o acrômio, né? Ali, processo coracoide.
Até consigo ver o processo coracoide, mas eu tenho que ver por aqui. Aqui, ó, você vem no acrômio, ó, ele está aqui. Que eu comprei ele onde? Aqui na frente, não é? Mas se eu fizer uma curvinha aqui, ó, você vai dedilhar aqui, ó, é a espinha da escápula, não é? Como ele bem falou. Aí se eu sei onde está a espinha da escápula, aqui acima é o supraespinhoso. Aqui abaixo é o infra. E mais abaixo um pouquinho, o redondo menor. Então, na vista posterior, estão os 3 rotadores externos. E onde está esse subescapular? Está por baixo. Você rebater o peitoral, você vai ver. O peitoral menor e o subescapular. Então, assim, é a referência, né? Então, o que eu palparia nesse paciente aqui meu? O ombro inferior da escápula, pega esse aqui, ó. É mais evidente, não é? O ombro inferior da escápula, o bordo medial, o bordo lateral, a região superior, a espinha da escápula. Aí aqui dá para palpar aqui lateralmente, aqui, ó, o tubérculo maior, o tubérculo menor já não dá, né? Que está na frente. Vocês entendem? Então, eu venho parte óssea primeiro, palpo a diáfise do úmero também, pego ela aqui, vejo, para depois ver parte mole. Parte mole importante aqui, ó. Nós vamos ter o trapézio. Então, o trapézio, ele vai esconder o supra, o infra e o menor, não vai? Então, quando você está palpando o supra, o infra e o menor, eles estão lá por dentro. Você pede para o paciente contrair, você não está pegando ele mesmo, pegando onde? No trapézio. Não é isso? Mas abaixo dele está o músculo que você quer. Certo? Tem camada superficial, tem camada profunda. Então essa é a anatomia que a gente vai ter que conhecer, né? E aí, agora aqui já na vista anterior. A figura já não é tão bonitinha igual aquela, mas você vê aqui, ó. Clavícula, acrômio, ó o processo coracoide, diagonal para dentro, né? Ó, diagonal para dentro. Tem que treinar isso. Diagonal para dentro. Risca, marca, com lápis dermatográfico, caneta. Você treinar isso. O processo coracoide pode colocar em vocês, ó, diagonal para dentro. É incômodo pegar nele, ó. Incômodo. Certo? Dele sai tendão do bíceps também. Acrômio tá fácil para vocês, clavícula, ativação, acrômio clavicular, glândula meral, palpa a cabeça do úmero, balanço ela ali, mexo ela, diáfise do úmero. Aí daqui, ó, eu vou achar aqui, ó, esse aqui é o tubérculo qual? Tubérculo menor. Menor. Aqui tem o supra, o tubérculo menor tá do lado, não tá? O tendão passa aqui. Aqui vai inserir no tubérculo menor o subescapular, que é um rotador interno importante. Então aí você começa a ir no foco do problema. Mas o paciente fala, não, você pegou bem no lugarzinho mesmo. Não tem segredo. Ou você vai aqui, ou vai lá, se tiver impacto, é lá. Isso não é outro problema. Aí, avaliar o seu paciente. Fasciite plantar. Você sabe onde que a fáscia sai do pé ali? Você palpa tudo ali, aí você pode ter a dúvida se ele tem uma fasciite plantar ou tem uma inflamação do tendão do hálux, por exemplo. Né? Aí pode ser, tem um teste pra você fazer para ver qual que é qual. Mas não tem de errar muito. Né? Mas ele tem uma lesão de menisco. Você tem que ir bem na fenda, no espaço articular. Aí pode ser uma região mais anterior, posterior do menisco, mas o lugar do menisco é aquele. Não tem segredo. Ah, vou palpar o LCA. Não tem jeito. O LCP, que são intracapsulares. Mas palpar o LCM, colateral medial, colateral lateral, vocês vão aprender a palpar. Porque se a tendinite for ali, você vai achar na hora. Tendinite, perdão, a lesão ligamentar, falei errado. Aí tem o tendão patelar, quadricipital, é um local específico, você tem que ir com o dedo lá. Ah, mas eu vou ver na ressonância. Beleza, a ressonância vai confirmar, mas você tem que avaliar melhor antes. Ah, eu vejo na tomografia que é parte mole, no ultrassom, vou no ombro. Uma ressonância te ajuda? Ah, tem lá, tendinite e tal. Mas o paciente nem fez ressonância, fez um ultrassom que é mais barato para ele. Ou fez uma tomografia que é intermediária. Mas sua avaliação clínica e fisioterapêutica é fundamental. Tranquilo aqui, gente? Aí, aqui tem um monte de estrutura. Nem todas as a gente vai trabalhar. Tem até uma cotovelo lá que eu não vou tratar dela agora. Lá, um monte de setinho. Mas algumas setas aqui eu vou começar a ter que cobrar mais de vocês, entende? Clavícula, acrômio, processo coracoide, falei muito para vocês. Tubérculo menor, tubérculo maior. Ó aqui, ó. Suco intertubercular. Subtubercular. Aqui também a cabeça humeral. E tem outras estruturas básicas que eu não vou cobrar muito de vocês. Muita coisa minuciosa que a gente tem que saber é o cirurgião, fazer a cirurgia ali e tal, o ortopedista. Né? Nós temos que saber a nossa área específica. Antigamente até, não sei se é bom ou ruim isso, mas era muito comum ter ortopedia que o médico dava, aqui na Zefeg, por exemplo, em outro lugar, na PUC, qualquer lugar. Aí depois vinha o fisioterapeuta para dar a parte aplicada. Hoje mudou-se. É um fisioterapeuta que dá a parte clínica e que dá a parte fisioterápica para você. Por quê? Para ver o que vocês podem aprender. Porque às vezes,
às vezes o médico vai dar muito além do que vocês precisam e às vezes não vai falar uma coisa que vocês precisam mais. Entendeu? Então a gente tem que focar mais no que vocês não vão fazer cirurgia. Não vou indicar remédio, mas tem que saber às vezes qual cirurgia que ele fez. Tem que saber, não tem? Vou mostrar cirurgias para vocês. Mas não tem que saber fazer a cirurgia, mas tem que saber entender a cirurgia. Ou o medicamento, mas a parte de reabilitação e avaliação fisioterapêutica, vocês têm que saber muito. Muito mais às vezes que o médico. Avaliar a força. Você tem que saber avaliar melhor que o médico. Certo? Inspeção e palpação, é igual. Entende? Movimento mesmo, fortalecimento ali. Quem tem que saber mais? Estabilização. Vocês. O médico não faz esse trabalho. Faz o fisiatra. Mas o fisiatra quase não existe fisiatra mais. Porque ele é um médico que coloca o técnico para atender. Então, a sociedade percebeu que isso era furada. Eles mesmos fazem fisiatria quase mais. Se ele gosta disso, ele vai fazer ortopedia. Né? Entende? Então, assim, o fisioterapeuta atende, colocar a mão, pratica. Então, é mais ou menos por aí. Tá? Tem que colocar, ver onde que é o problema, né? Palpar, inspecionar, movimentar. Por exemplo, deixa você só saber palpar. Palpou ali a situação acromioclavicular. Pede para movimentar, ó. Opa, tá tendo um estalidozinho aqui, ó. Tá crepitando. Opa, não é? O movimento também parado, ó, em movimento. Correto? Então tem que palpar cada articulação, inspecionar, movimentar de forma adequada. Então vocês estão vendo que eu estou levantando muita coisa, vocês vão ver lá na prática depois, né? Estou levantando isso aí. Quem já viu a aula prática ontem, vai entender o que eu estou falando. Bom, aqui ó, clavícula, ligamentos e cápsulas. Ó o tendão aqui ó, do supraespinhal. Tá vendo aqui ó, que foi seccionado, cortado? Ele passa bem aqui pertinho. E quando você levanta o braço, esse espaço diminui. Se o paciente tiver com a bursite, há uma grande chance de desenvolver também a tendinite. Porque está inchado ali, vai comprimir mais. Então por isso que tem tríade clássica. Geralmente lesiona os três. Supraespinhal, tendão do bíceps e bursa. Como que eu sei? Exame barato. Ultrassom. Ultrassom não, vai aparecer lá. O que está inflamado. Mais caro, tomografia. Mais caro ainda, ressonância. Nem sempre vai chegar lá e vai fazer esses exames, gente. Às vezes só com a avaliação sua já faz o tratamento, não precisa nem de fazer o exame para você detectar. Mas se for possível o exame, melhor? Melhor. Mas lembre-se que é um exame complementar. Não adianta você não avaliar, é complementar. Então se chegou o paciente no seu consultório, você nem tocou no paciente, ou no consultório, mas nem tocou, já pediu o exame, você tem isso? Já desconfia. Já não está legal. Pode até te recuperar, mas não está legal. Porque o ideal é seguir isso. É fazer uma avaliação completa. Né? Bom, então aqui, ó, tá bem evidente aqui, ó. Tendão, né? Ligamentos. Ó. Ligamento da lomba é a estrutura que ele liga, ó. Acrômio clavicular, ou coraco acromial, entendeu? O ligamento da lomba é a estrutura que ele tá ligando. Essa é uma vista que vocês não estão acostumados a ver o ombro, né? É uma vista interessante, ó. Quando você estivesse em pé aí, eu estivesse tirando uma foto de cima de você. Ou deitado na maca, tira uma foto que você está deitado aqui, cabeça para de cá, tira uma foto assim. Por quê? Vê bem aqui, ó. Quem? Quem que é esse aqui? Acrômio, o que é esse aqui? Supra. Não, esse aqui, ó. Esse aí é o... Branquinho é osso. É a espinha. Espinha da escápula. Porque esse aqui é o supra, tá vendo? Esse aqui é o infra. Não é isso que confunde vocês? É uma vista que eu estava acostumado, você querendo ver de costas certinho, igual que vocês estão vendo aqui de costas. Ó. Mais fácil para assim. Então aí, se você vê uma figura em 3D, fica mais complexo ainda, não fica? Então ali você viu, ó, supraespinhoso, o infra. E o que é isso aqui, ó? Essa figura eu coloquei aqui de propósito para vocês verem. O que é isso aqui? Sub. Consegue identificar ou não? Ah, do meio ali é o supra. O de baixo. Esse é o supra. Esse é o infra. E esse aqui pequenininho aqui? Tá para lá. Redondo menor. Redondo menor. Todos os três vai ser onde? No tuberculino menor. Maior. Maior. Que ele é Maior. lateral, lembra? Não, mas aí ele teria que estar E ali. quem Ah, não, ele o tá... tubérculo menor aqui na frente? Aqui, ó. Subescapular. Olha como essa figura é interessante. Ele tá com o Vou braço passar assim. os slides para vocês, vão ver essa figura várias vezes, fixar isso aí. Então nós temos 3 rotadores externos abaixo da espinha da escápula lá, ó, e um rotador interno, que é o subescapular, que insere no local diferente.
subescapular insere onde? Na frente, no tubérculo menor. E supraespinhal, infraespinhal e redondo menor insere no tubérculo maior, que é lateral. E entre os dois tubérculos tem o quê? O sulco, onde passa o tendão do bíceps. Entenderam, gente? Anatomia pura, né? Olha lá, agora tá com imagem para vocês. Primeiro a gente cobra, depois vão lá e cobra. Se você colocar essas setinhas aí, ó, a clavícula, olha o acrômio, espinha de escápula, músculo supraespinhal. Olha só, subescapular, que é o rotador interno. Olha o que a gente viu aqui agora há pouco, ó. Olha aqui. Redondo, menor. Olha o infraespinhal por aqui. Ó. Correto? Aí aqui, uma análise rápida que eu estou passando aqui, não vale muito, né? Estou vendo. Chega em casa, dá uma olhada caprichada, olha uma vez, duas vezes, faz os movimentos depois lá na prática, lembra dos músculos que estão ali. Essa reprodução vocês vão ter que repetir. Fazer um movimento com elástico, com peso, palpar, repetir isso várias vezes. Tá? Lembra que agora você tem que estudar um pouquinho mais. Na hora que chegar no cotovelo fica mais fácil. Mas tem coisa que é meio complicada, né? Os músculos são do antebraço aqui, sensor radial longo, curto, tal, coisa mais canseirinha. Mas no ombro é muito mais complexo. Então você tem que estudar o ombro mais que o cotovelo. Quadril mais que joelho às vezes. Às vezes, né? De repente você vai achar outro mais difícil. E esse corte? Esse corte é assim, ó. Corte frontal. Né? Dá pra ver inclusive o osso, né? É como se você estivesse aqui, ó, serrasse você aqui em vários filetes. Ó. Então aqui você vê nessa vista frontal, em cortes frontais, não é isso? Olha o corte, ó. Você vê, ó, o osso aqui, a parte esponjosa dele, olha o que tem, ó. Cada camada. Membrana sinovial, ligamentos, olha aqui. O supraespinhal. A bolsa ou bursa aqui, ó, mesma coisa. O azulzinho é a bolsa. Correto? Depois da bolsa que eu tenho inflamada aqui, ó, na ordem, logo depois do osso, ó, do acrômio, vem quem? A bursa, né? Logo abaixo da bursa, quem vem? Tendão. O tendão está mais branquiçado, tá? E a bursa está mais em azul ali, ó. Então, de cefálico para caudal, de cima para baixo, primeiro vem a bursa, depois o tendão. Então, em tese, a bursa pode inflamar, depois o tendão, né? Ou vice-versa. O que pode ser uma causa de inflamação? Vocês vão ver depois na próxima aula. Esse acrômio aqui é muito curvo, ó. Ele é assim, ó. Ponte aguda aqui, ó. Aí vai começar a agredir aqui, ó. Ele é ponte aguda, a pessoa nasce com esse acrômio. Aquele paciente que eu falei para você que eu atendi durante um mês e tal, qual que era a causa dele? Ele tinha um acrômio ganchoso. Só que é o grau 1 só, o mais leve. Eu falei para ele, se a fisioterapia não adiantar agora, assim, curto tempo, a gente vai fazer uma fisioterapia a longo prazo, 4, 6 meses, que não é o ideal, fazer mais curta com você. Mas se não adiantar até 6 meses, qual que é a tendência normal? Você vai ter que fazer uma acromioplastia, vai ter que serrar o osso. O caso dele, eu já imaginava que não seria, porque o acrômio dele não é tão ganchoso assim. E a lesão dele não é tão grave assim. Mas pode ser que no futuro tenha que ser feita a cirurgia? Pode. Aí você tem que dar o braço e torcer e falar assim, ó, a fisioterapia não vai resolver para você, vamos consultar com o ortopedista, ver o que ele acha, se faz a cirurgia ou não. Aí serve e faz fisioterapia de novo. Então isso aí não é uma receita prontinha, não é, gente? São tentativas e erros, mas conscientes, dentro de uma linha de raciocínio, entendeu? Se você tem um acrômio muito ganchoso, pode ser que algum médico fale assim, não, vamos para a cirurgia logo que vai adiantar. É igual às vezes o paciente com lesão de joelho, está com um falseio leve no joelho. Vamos tentar fazer um tratamento conservador? Não, vamos para a cirurgia logo, isso aqui vai romper logo, então vamos fazer a cirurgia logo para resolver o seu problema. Ah, não, mas tem um campeonato agora que eu não posso parar de jogar. Aí faz o conservador para ele jogar, depois faz a cirurgia. Ó, eu estou trabalhando demais agora, tenho que pagar as dívidas, não posso fazer cirurgia agora não. Então vamos fazer um trabalho paliativo, você aguentar trabalhar, depois quando você der uma sossegada, vamos fazer a cirurgia. Entende? Então tem que analisar todo o quadro do paciente, porque às vezes não pode naquele momento parar. Cirurgia, né? Tem que tratar com remédio ou fisioterapia. Né? Aqui vai ser, ó, anti-inflamatório para desinflamar a bursa, oral ou injetável, mas o ideal é que ele faça fisioterapia convencional e não precisa desse remédio. A bursa inflamada, o tendão. Observe que o espaço aqui é pequeno, né? Entre o acrômio e a cabeça humeral, né? Mas se a cabeça humeral levanta, não vai comprimir mais aqui? Então por isso que você pediu para o paciente não
levantar muito o braço. Foi de propósito. A bursa está ali. Abaixo da croma, azulzinho. Olha a croma aqui. Aqui pode ter edema, pode ter extravasamento de líquido. Né? Então, qual que é o mecanismo lesional? O que vai causar isso aí? Movimentos repetitivos, principalmente acima de 90 graus, ou próximo disso. Tá? O arco doloroso é geralmente aqui, ó, de 60 a 120. O que mais engraçado é que depois de 120, às vezes alivia a dor, porque se sobrepõe algumas estruturas, alivia a dor. Então, de 60 a 120 é o arco mais doloroso. Com ápice de dor aos 90. Aqui, ó. 90. Então, pentear o cabelo, né? Às vezes a blusa, o sutiã, ou estender roupa, né? Atividades vão levantar o braço, vão ser os mais complicados. Tá? Comprometimento do espaço supracromial. Sobre o arco coracromial. Processo coracoide e acromo. Abaixo ali que tem a compressão. Compressão de quais estruturas? Bursa e dois tendões, do supra e do bíceps. Então essa compressão, principalmente 90 graus, um pouquinho acima. Qual que é a zona crítica? Aí veio o mecanismo de lesão. O que é zona crítica? Qual que é o aspecto crítico? É onde geralmente, gente, não é tão vascularizado. Menisco, por exemplo, as regiões menos vascularizadas do menisco, medial, lateral, é que são lesionadas. Então, aquela estrutura que não tem nutrição sanguínea adequada, ou que tem nutrição pobre, é onde pode ter lesão. Certo? Geralmente as regiões que mais vão ter lesão, por exemplo, no tendão calcâneo, bem pertinho, nem 1 centímetro da inserção mesmo do calcâneo do tendão, é onde pode romper. Né? Então são estruturas que são, naquele localzinho ali, é que vai ter lesão. Qual que é a zona crítica aqui? Ó? Zona de insuficiência vascular. O que é isso? Chega pouco sangue, não é isso? No tendão do supraespinhoso, localizado a 1 centímetro, mais ou menos, 1 centímetrozinho. Proximal à sua inserção distal, número. Ou seja, um pouquinho antes do tendão inserir no tubérculo maior. Então ali pode, se vai no tubérculo maior, ali vai doer. Que é 1 centímetro mais ou menos. Correto? E se romper, geralmente ali vai romper também. Aí a ruptura, lógico que a recuperação é mais lenta. Né? 1 centímetro proximal, sua inserção, número. Onde que ele insere número? Onde que o supraespinhal insere número? O tubérculo maior. Tubérculo Maior. lateral aqui. Então você vai palpar aqui também? Vai palpar abaixo do acrômio? Porque pode ter também inflamação ali. Mas aqui também, onde ele insere. Ele passa por baixo e insere. Ocorre a diminuição da vascularização durante os movimentos de abdução e rotação interna. Qual é o movimento que mais restringe a chegada de sangue para essa região? Isso aqui, ó. São alguns testes de ortopedia que a gente faz, esse aqui, ó. Tem um teste que a gente faz aqui que chama Hawkins-Kennedy. Aqui, ó. Esse movimento. Só que você faz passivamente no paciente, ele sente impacto, dor aqui, ó. Você faz nele esse movimento, a gente vai fazer isso lá na prática. São testes provocativos, são testes especiais. Igual vocês já viram falar do teste NIR, teste lata vazia, né? Teste Apley. Aqui a gente tem esse teste também que a gente vai fazer. Cada teste é uma coisa, tá? Tem teste para bursa, tendão do supra, para bíceps, para instabilidade de ombro, né? Tem teste para cada região aí anatômica. Então, de novo, ó. Abdução e rotação interna, essa posição. É o teste lata vazia que a gente fala. É o teste Hawkins-Kennedy, provocativo. Não confundam. Abdução e rotação externa é a posição de máxima instabilidade, como sair do lugar. Agora, para compressão é essa aqui, ó. Certo? Para instabilidade é essa. E eu falei muito pouco de instabilidade, não é? Que vai ter uma aula que eu vou falar sobre luxação e estabilidade de ombro. Falando muito pouco ainda. Aí eu pergunto para vocês, quem tem instabilidade de ombro, pode desenvolver assim no impacto também ou não tem nada a ver? Pode. Pode. Porque o ombro está mexendo inadequadamente. Então pode ter algum problema ali. Né? Mas necessariamente tem que ter? Não. Aqui, ó, é o esquema que a gente vai finalizar a aula hoje discutindo sobre ele. Isso aqui é clássico, para saber qual o grau de lesão que o paciente tem. A nível de tendão, de bursa não, tá? Tendão, seja do bíceps ou do supra principalmente. Ou qualquer outro músculo manguito que pode romper. Pode romper os 4 manguitos. Mas por que o tendão rompe? Eu falei, gente, 3 causas para o tendão romper.
A Lívia está mostrando a causa para você. Mas me fala uma causa que o tendão pode romper. Vocês podem fazer alguma atividade entre o ombro de vocês? Carga excessiva, beleza. Pode ser. Repetição excessiva. Movimento Brusco, rápido, que envolve carga, força, mais velocidade. No esporte, por exemplo, movimento. O que a gente fala de explosão muscular? O que a gente fala de potência muscular? É aliar força com velocidade, não é isso? Uma força enorme. Um exemplo, cortada do voleibol. Ronaldo. Chute no futebol. Saque no tênis. Levantar um peso excessivo aqui, ó. E colocar nas costas, trabalhar do braçal. É aliar força com potência, que é explosão. Por exemplo, vocês podem treinar na academia para ganhar resistência, não pode? Aí isso aumenta a carga? Não, você diminui a carga e repete muitas vezes. Ah, eu quero força. Você aumenta bastante a carga, o máximo vai dar conta ou submáxima e vai ganhar força. Agora, para ganhar potência é o mais difícil dos três. Em que é potência? Já viu que esse treino mostra muito no Instagram e tal, de potência? Como é que é? Força com velocidade, aquelas paradas bruscas. A chance de lesão é maior. Mas tem que ser feito isso, senão o atleta vai lesionar depois. Então, a explosão, a potência é o mais difícil. Então, romper mesmo, o que a gente pensa primeiro? Romper. Um movimento explosivo, de potência. Mas pode ser um movimento repetitivo? Pode ser um movimento de força só? Você pegou peso demais, já viram várias vezes, você deve ver direto na internet, principalmente no Instagram, o cara rompendo o tendão do bis, rompendo não sei o que, levantando peso. Não é? Peitoral. Isso é carga excessiva. Pode ser explosão, mas é carga. Mas aqui, ó, o que mais vai dar não é nem isso, ó, é movimento repetitivo. A longo prazo. Dificilmente você jovem vai ter uma ruptura de manguito, uma ruptura de tendão. Só se for um movimento súbito. Geralmente é na pessoa de meia idade ou mais velha, que a vida toda ela forçou errado o ombro, aí ela tinha uma compressão ali, que irritava, mas ela fez fisioterapia ou não. Tinha uma irritação e inflamação que ela tratou ou não, né? De repente já ficou em repouso um tempão, melhorou, ela continuou o trabalho. Ou o ideal é que ela tenha feito fisioterapia. Mas aí melhorou, ela não voltou na físio, né? Porque o ideal com a fisioterapia é cortar esse quadro aqui. Cortar o movimento repetitivo, cortar a irritação. Mas a pessoa que não faz o tratamento correto vai cair ali, ó, na fibrose. O que seria a fibrose? Esse tendão vai ficar mais fraco, ele perde em colágeno e ganha em outras estruturas mais fibróticas. E o tendão mais fibrótico é mais propenso a romper. Um exemplo que eu vi uma vez num curso que a gente fez na área ortopédica, aquele balancinho que antigamente era de corda no playground lá. Aí a criança balança, outra criança vai pesadinha, aí chove, sol, aí a corda vai assim, ó, fininha, fininha. Eles param de balançar ali. Por que eles param de balançar? Porque uma hora vai romper, vai cair a criança ali, porque a corda tá fininha. Essa corda aqui é o tendão do seu ombro. Você forçou, 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 só que não dá para você ficar vendo como é que tá a corda lá dentro. Igual a gente vê o balanço. A gente não vê. A gente sente. Aí a corda tá fininha, fininha, uma hora vai romper. E o que é um mecanismo importante que pode fazer ruptura? Infiltrações. Porque a infiltração tira a dor, tira a inflamação rapidamente. A pessoa joga, volta a trabalhar, só que agride muito o tendão. Aí vai danificando. Pessoas que foram submetidas a várias infiltrações, pode ter certeza que ela é um candidato à ruptura. Ou várias inflamações que foram bem tratadas. Porque vira fibrose e qual que é o próximo passo? Uma coisa que está fraca. Ruptura. Que pode ser parcial ou total. De repente um avô seu, uma mãe, um tio, tem uma ruptura parcial nos tendões do manguito. Você consegue tratar de forma conservadora, que forma ali um tecido mais frágil. Se não forçar errado, não vai romper. Mas se forçar errado, tem uma ruptura completa. Aí perde esse movimento mesmo. Você vai levantar o braço desse jeito, cara. Aí você levanta desse jeito, é um caminho que você está vendo que rompeu. Aí como que eu vejo? Ultrassom, tomografia, ressonância, que vê parte mole. Correto? Então gravem para essa aula de hoje essa parte final aqui, ó. Aquele tendão lá que eu falei, a bursa não vai acontecer isso, né? A bursa vai só inflamar e pronto. Agora o tendão do bíceps, principalmente o tendão do supra, ou qualquer um outro do manguito, que eu não citei aqui nesse impacto, pode se romper. Tá? Ou uma força excessiva, igual eu falei, potência, ou desgaste, que é o mais comum. A pessoa chega para você com a idade X ou Y, contando a história laboral de trabalho braçal, de movimento repetitivo com o ombro, já se espera isso. Até pessoa que trabalha em casa, cozinhando e tal, secretário do lar,
movimento repetido, às vezes nem levanta tanto o braço, mas é um trabalho forte, repetido a vida inteira. Tá? Então já saibam da história e já caminhem para esse lado. Tranquilo a aula de hoje isso aqui, gente? Deu para dar uma fixada aqui que é o ombro? É muita coisa, não é? Muita informação, não é? Vocês vão lembrar dessa informação, vocês começarem a ler os slides que eu vou passar para vocês, vou passar em breve já. E o que vocês agora, no início, quando eu não passei o slide ainda, vai lá na internet, estuda um pouquinho, pode ver um vídeo, pega um artigo, pega um livro que vocês quiserem, que já estão familiarizados, né? Mas aí, depois que tiver o slide, ele está mastigadinho. Tá? Tranquilo, gente? É importante conhecer, não é? Para atender bem. Se o paciente neurológico, no ombro, você já vai saber atender. Se não gosta da ortopedia, mas você vai atender o paciente bem. Tem que saber isso aqui é fundamental para você. Tá? E só lendo, só praticando, só olhando o celular de vocês, clica aí, ó, tem um monte de vídeo 3D, tal, então vocês vão conseguir captar melhor essa informação aqui. Tá? Perguntas agora, dúvidas? Agora não. Amanhã eu vou falar um pouco mais, a primeira aula é teórica, né? É, né? Aí a gente vai evoluir mais um pouquinho aqui com vocês, vou falar um pouquinho mais de avaliação, ó. Olha lá, o mecanismo de trauma, onde que é o manguito, olha lá, as fases, ressonância, o acrônimo curvo, ó. Vou falar muito isso aqui para vocês, ó. Avaliação. Por enquanto não vai muito tratamento não, vai ser mais avaliação essa aula dessa semana. Aí a gente vai para a prática fazer palpação, inspeção, né? Perfeito? Vou fazer uma chamada aqui para ver se... Credo aí.